Jordânia. Tudo bem, Márcia? Estou aqui pertinho de Israel. Logo, olha. Acabei de acender a Hanukkah, distribuir foto para todo mundo. Ai, o coração está apertado. E o sobrinho mais lindo do mundo, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Ontem a gente viu a primeira fotinho dele com o olhinho aberto, a gente já colocou nas redes sociais. Hoje, minha cunhada e meu irmão foram para o hospital, né? Eles vão 2 vezes por dia. E ele tá bem melhor que ontem. Então, um dia de cada vez, né? Mas muito obrigada pelas orações. Muito obrigada mesmo. Que bom te ver. Olha, logo, eu tenho certeza que os nossos sonhos, quando são sonhos de Deus, eles se realizam. Deus realiza pra gente. Então, você estará aqui um dia também, amiga. Amém. Que bom te ver. Ai, que bom. Boa noite, boa tarde aí para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Educação em Guerra. Ai, ai. O que será que a gente vai falar hoje, hein? O pessoal já está entrando. Daqui a pouquinho a gente já vai começar, tá bom? Vou dar mais um minutinho. E a gente já começa. Lembrando que essa live vai estar gravada também nos nossos canais, tá bom? E lembrando que nós estamos aqui na Jordânia. Então, quem não conhece a gente, quem está entrando agora, ou quem vai nos assistir no futuro, saiba que agora essa live está sendo feita aqui da Jordânia. Tá bom? Aqui de Amman, da cidade de Amman. E tá frio aqui, hein, gente? Pessoal que tá aí no Brasil, calor danado. E aqui, muito frio. Aqui é época de inverno. Bom, eu vou começar a nossa live. Eu vou dividir a nossa tela, tá bom? Só queria ter certeza que tá todo mundo me ouvindo bem, tudo certinho. Vou confirmar aqui. Ok, então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela e a gente já vai começar. Ok, então, vou colocar aqui o meu tempo para correr, para não me perder, porque, gente, tem tanta coisa legal, tanta coisa interessante para a gente falar nessa live, que eu tô com medo do tempo. Então, o tempo hoje vai ser meu maior inimigo, tá bom? Bom, quero dar as boas-vindas para quem está entrando agora, também para quem vai nos assistir no futuro, e dizer que hoje o tema da nossa live é Educação em Guerra. Olha só as perguntas. Suas armas estão preparadas? Qual que é a sua estratégia? De que lado que a sua família está lutando? Porque de algum lado a sua família está lutando. Ah, não, minha família é neutra. Então, você vai perceber, não só nessa live, mas em outras futuras que a gente vai fazer, eu já vou contar daqui a pouquinho as novidades, que não dá para ser neutro nessa guerra. Bom, hoje o que a gente vai falar? Basicamente, nós vamos falar onde nós estamos, onde que eu e o Paulo estamos, onde que o Fingerprint está fisicamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Jordânia. Vamos conversar sobre minas de bombas. Nossa, o assunto vai ser pesado hoje, hein? Mina de bomba. Vamos falar sobre guerra sem armas. Dá para ir para uma guerra sem arma? Você vai ouvir a história de hoje. E aí, como que eu me preparo para uma guerra? E vou contar um pouquinho as novidades para 2021, tá bom? Durante essa live, você vai perceber que existe uma lampadazinha aí, simbolizando uma ideia. O que é isso? São perguntinhas que eu deixei no decorrer da live, no decorrer da apresentação, para a família pensar.
tá bom? Então, a família vai pensar um pouquinho nessas perguntas que eu coloquei por aí, em cada slide. Essa apresentação vai estar onde? Valéria, eu posso ter essa apresentação? Pode. Então, quem já me segue no meu Instagram ou quem segue o Fingerprint, pode pedir, tá bom? Lá no nosso direct e a gente manda a apresentação em PDF. Bom, vamos lá então conversar um pouquinho, mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre um pequeno guerreiro. Então eu quero apresentar para quem está assistindo a gente aqui o Caio. O Caio é o nosso sobrinho, ele nasceu semana passada e a gente está muito feliz pelo presente que nós tivemos de estar aqui na Jordânia e ver o nascimento dele. Ele está internado, ele nasceu prematuro e na nossa família, eu falo em nome da nossa família, nós queremos agradecer por todas as orações de vocês, por todas as mensagens de carinho, porque isso realmente é algo muito, muito importante. Independente da nossa religião, eu gostaria agora de fazer uma oração especial pelo Caio. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês para fazer essa oração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigada também pela tecnologia que nós temos, que nos aproxima, Senhor, mesmo fisicamente longe. Agora, nós queremos pedir a continuação da Tua presença nos nossos lares, também durante essa live, mas em especial, queremos pedir que o Senhor continue cuidando do Caio, Senhor, para que ele se restabeleça e logo esteja com a gente. Obrigada por tantas bênçãos que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre onde nós estamos. Então, nós estamos aqui na Jordânia. E aí você olha no mapa mundi e fica procurando. Onde é a Jordânia? O meu irmão e a minha cunhada, eles moram aqui há mais de 5 anos. E logo que eles falaram, deram a notícia para a família, a gente ficou, mas onde que fica a Jordânia? Olha só, vou mostrar aqui, gente. Fica aqui, olha, fica nesse miolinho aqui. Não estou enxergando ainda, Valéria. Dá um help aí pra gente. Vamos passar para o próximo slide. Olha só aqui. Nós estamos na cidade de Amman. Então, a Jordânia fica aqui, olha. Vamos mais um. Vamos entender quais são os vizinhos da Jordânia. Os vizinhos da Jordânia, Israel, a Síria, a Arábia Saudita e o Iraque. Ui, nossa, só vizinho da paz, né? Só vizinho da paz. E tem algumas curiosidades aí para falar para vocês sobre os vizinhos, em especial sobre Israel. Então, conversando aqui com meu irmão, com a minha cunhada, eles disseram para mim que nessas guerras, não é, que existem mundiais, existem alguns exércitos que são, obviamente, mais preparados do que outros exércitos. Por exemplo, o exército dos Estados Unidos, o exército de Israel e o exército da Jordânia. A Jordânia está entre os 5 exércitos mais preparados do mundo. E olha que interessante, Israel tem um campo de proteção contra mísseis. Nossa, como é que é isso? Então, eu estava conversando com a minha cunhada e ela explicou que Israel tem uma espécie de domo, uma espécie de proteção contra mísseis, ou seja, quando um outro país ataca Israel com um míssil, então um míssil é enviado, automaticamente, com toda a tecnologia de guerra que Israel possui, eles já detectam esse míssil e é enviado um outro míssil que destrói o míssil que estava vindo atacar. Então, o primeiro míssil é enviado para destruir o míssil inimigo e um segundo míssil é enviado para destruir, sabe o quê? O lugar de onde veio o míssil do inimigo. Deu para entender? Olha só que interessante,
que tecnologia de guerra. E aí entra aí as estratégias de guerra e questões assim muito tristes, porque a minha cunhada estava contando que, infelizmente, o que esses países inimigos, por exemplo, de Israel, eles fazem? Eles enviam esses mísseis, sabe de onde? De hospitais de crianças, de escolas, porque eles sabem que vai ser destruído, mas que um segundo míssil vem contra aquele lugar. Triste, não é? Isso é a guerra. Enfim, a guerra, mesmo com a tecnologia que é desenvolvida durante esse período, de verdade, não é, gente? Era melhor que não tivesse. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como viver em paz cercado pela guerra? Então, para vocês saberem, uma outra curiosidade aqui da Jordânia, aqui não tem presidente. Então, não é como o nosso país, que tem o nosso presidente, o Bolsonaro. Não, aqui é rei. É rei. E o rei não é um rei representativo, que quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Aqui, gente, o rei manda para valer. Aqui a palavra dele realmente a palavra final, no sentido de poder mesmo. Então, o nome do rei, Abdullah II, e as pessoas aqui, a grande maioria dos jordanianos realmente gostam e apreciam muito o rei. E ele tem uma liderança da paz, ou seja, uma liderança que consegue mesmo em meio aos vizinhos, assim como Iraque, Síria, Israel, consegue estar em paz, consegue viver em paz. Então, esse rei é um rei assim que realmente consegue ter a paz ou ter um bom relacionamento com esses outros países. Ele consegue viver em paz, mesmo cercado por guerra. E aí a gente vê lá a nossa lâmpadazinha de pensar: a liderança na sua casa é de paz ou é de guerra? E a própria pergunta que tem aí no slide: como que eu vivo uma família, como que a minha família pode viver em paz no meio de tanta confusão? Sabe, uma outra coisa que nós achamos interessante aqui na Jordânia, nós fomos no Carrefour. Então, quem está acompanhando, quem está me acompanhando no meu Instagram, tá vendo que às vezes eu coloco algumas curiosidades, alguns lugares que a gente visita. Eu, de verdade, não tinha ideia que tinha Carrefour aqui. E aí, nós fomos no Carrefour, então vocês podem perceber aqui o nome Carrefour, e aqui, deixa eu até perguntar aqui, é o nome Carrefour em árabe? Então meu irmão tá aqui do lado, para confirmar, para não falar besteira, né? Tá aqui, olha, o nome Carrefour em árabe. Então, o meu irmão e a minha cunhada, eles já falam árabe, mas eles têm aula de árabe toda semana, porque realmente é uma língua difícil, não é uma língua assim fácil de se falar. E aqui também nós falamos o inglês, mas não são todas as pessoas que falam inglês. A grande maioria fala árabe. Por isso que é necessário aprender, para as pessoas que vivem aqui, os estrangeiros, realmente é necessário aprender o árabe. E nós fomos fazer uma visita no Carrefour. A gente foi comprar o que precisava para a semana. E aí eu achei estranho, porque meu irmão parou e alguém abriu o carro, o capô do carro, fechou e a gente entrou. Aí eu comecei a olhar para a fila e vi que tinha uma fila enorme e que todos os carros estavam sendo vistoriados. Eu falei, nossa, por que os carros estão sendo vistoriados? E aí ele falou, é para saber se não tem explosivo, se não tem bomba. Gente, uma sensação assim, né, esquisita na gente, que nós, como brasileiros, nós não estamos acostumados com guerra. Nós não estamos acostumados a viver num país cercado por outros países que vivem em guerra ou que já houve guerra. Ou seja, são coisas muito diferentes. Aqui, por exemplo, agora é 00:10. Então, nós estamos 5 horas à frente de vocês. Mas
da noite, não tem mais ninguém na rua, porque tem um horário que não pode sair de casa. Amanhã, ninguém pode sair de casa. Por quê? Por causa do vírus, não é por causa do Covid. Mas quem fica vistoriando, vira e mexe, passa um carro de polícia, não é? E passa aquele, como é que chama mesmo? Aquele caminhão de guerra? Esqueci. Um tanque, às vezes. Então, eu não vi ainda, mas o meu irmão, um dia, minha cunhada mandaram um vídeo. E para eles é normal, é muito normal. Nós fomos assistir um batismo há 2 semanas atrás, lá no Rio Jordão, e durante o batismo tinha um guarda com uma metralhadora enorme do lado ali, bem pertinho da gente e pertinho da pessoa que está se batizando. Por quê? Porque no Rio Jordão tem uma linha e aí as pessoas não podem passar para Israel. E quem é de Israel não pode passar para a Jordânia. Sabe, são coisas tão diferentes para nós. E pensando aqui na questão do Carrefour, que os carros são vistoriados. Vamos pensar na questão aí da nossa casa. Você acredita que vistorias, tá, entre aspas aí, vistorias é falta de respeito com os filhos? Você acredita que dar uma vistoriada, conversar com eles assim, sabe? Com respeito, claro, porque essas vistorias são feitas com respeito. Vocês acreditam que isso é falta de respeito em relação aos filhos? Que isso não deve ser feito? Não, não, não. Meu filho põe a placa lá, nunca entre no meu quarto. Então eu tenho que respeitar, né? Eu não posso entrar. Fica aí para vocês pensarem, tá? E aí, queria contar uma outra curiosidade também que aconteceu. Nós fomos foi o primeiro lugar que a gente visitou. Fomos no Rio Jordão para ver esse batismo e durante a ida nós vimos lugares assim bonitos como esse, paisagens totalmente diferentes para nós. E nós estávamos caminhando depois que acabou o batismo e nós vimos algumas placas. E aí o pessoal que estava com a gente falou, olha, tá vendo ali aquela região ali? Então, lá não pode caminhar. E a gente, puxa, mas por que não pode caminhar? Porque pode ser que tenha ainda bombas, que tenha ali que seja um campo minado. E a gente ficou, nossa, mas que estranho, por quê? Como é que é isso? Na época da guerra, eles plantavam bombas e pode ser que estejam lá ainda. Ou seja, não pode caminhar lá. Você acha, o que você poderia considerar como campo minado dentro do seu lar? Você acredita que dentro da sua casa, dentro do seu lar, pode ter um campo minado? Algo que está lá plantado há muito tempo e que se alguém pisar vai explodir? A gente pensar também. Bom, quero comentar com vocês algumas outras curiosidades. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Pode ir comentando aí no chat também, tiver alguma pergunta. Olha só, minas terrestres ainda estão presentes em mais de 80 países. Gente, eu não tinha ideia disso. Mina terrestre. A desminagem de terrenos é uma tarefa árdua, perigosa, mas é responsável por salvar milhares de vidas e evitar mutilações em inúmeras pessoas. 1 em cada 3 vítimas de explosões de minas é uma criança. Olha que triste esse dado. Esse dado está aqui nesse site, tá bom? De pesquisa, depois quem quiser pode pesquisar mais coisas interessantes sobre esse assunto. E aí, pergunta para a gente pensar. Por que as crianças são as principais vítimas? No lar, quando problemas acontecem, será que as crianças são as principais vítimas? Por que será? Olha só
eu quero apresentar para vocês esse homem chamado Peter Willers. E ele coordena equipes de remoção de minas. E o último trabalho dele foi feito no Camboja. E ele ficou lá, então ele é um ex-coronel. Agora ele está ajudando lá no Camboja para fazer o quê, gente? Para remover minas que foram deixadas há mais de 30 anos na Guerra Civil. E aí, olha a frase que ele colocou. Todo mundo que trabalha comete erros, mas se um de nós, ele diz pela equipe dele, comete um erro, ele vai nos custar a vida, ou pelo menos um dos nossos pés. Ou seja, os erros realmente são fatais, praticamente fatais no trabalho dele. E aí pergunta para nós, será que existe algum tipo de erro educacional que pode levar à morte educacional? O que é morte educacional, Valéria? Será? Será que existe algum erro educacional que leva a uma espécie de morte educacional? Então, continua aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre próximas lives, porque esse assunto vai continuar. Então, esse senhor, Peter Willers, ele trabalha no Camboja, não é? Ele fez um trabalho no Camboja bem interessante. Olha só, erros e perdas. Para ele, então, na época que foi escrito esse artigo, ele tinha 72 anos e estava a serviço do Ministério Alemão do Exército em missão em alguns outros países também, no Kosovo, no Chad, em Ruanda. E olha só que triste esse dado. No Kosovo, dois trabalhadores perderam um pé. Fazendo o quê? Fazendo esse trabalho de retirar essas minas. E no Chad, 6 colegas dele morreram ao tentar desarmar um explosivo. Então, é um trabalho realmente perigoso, mas é um trabalho que pode salvar muitas outras vidas. E aí pergunta, você conhece pessoas mortas, não é? Eu coloquei entre aspas aí, ou feridas nessa vida? Nessa vida de guerra que a gente vive, vocês conhecem pessoas que estão mortas? São mortos-vivos? Ou pessoas que estão muito, muito feridas? Soldados feridos? Ou soldados praticamente mortos-vivos? Vamos pensar um pouquinho. Outra curiosidade aí sobre esse trabalho, colaboradores. Olha que interessante. Os mais de 330 colaboradores da unidade que ele tem, que ele lidera, todos os dias eles têm várias oportunidades de cometer erros. E aí, no ano passado, eles retiraram do solo dessa província, no Camboja, cerca de 4.000 minas terrestres e mais de 20.000 explosivos não detonados. Imagina, é muito explosivo, gente. É muita mina. Será que podemos ter ajuda durante o processo de educar? Esse senhor, não é? Esse senhor, ele teve. O Peter. Ele teve, olha, nesse lugar aqui, lá no Camboja, mais de 330 colaboradores. Será que nós podemos também ter, dentro do processo de educar as nossas crianças, os nossos adolescentes? Alarmes falsos. Não, essa é interessante, gente. Olha só, para cada uma mina encontrada, há cerca de 600 alarmes falsos. Mas como é que é, Valéria? Alarme falso na mina? Sim. Por quê? Porque os antigos campos de batalhas, eles estão repletos de estilhaços de granada. Então, quando eles vão passando com essas máquinas, as máquinas muitas vezes detectam esses estilhaços de granada e pode ser confundido com o quê? Com uma mina, mas às vezes não é. E aí, olha essa pergunta é bem interessante. Você já sentiu a sensação de alívio em alguma situação onde tinha certeza que o seu filho ou a sua filha estava errado,
mas na verdade foi você que se enganou? Então pense um pouquinho comigo. Puxa, eu pensei que meu filho tinha mentido para mim, ou minha filha tinha feito tal coisa, e não foi. Então eu me enganei. Foi um alarme falso de uma mina de bomba. Ai, que bom. E aí eu faço uma outra pergunta. Quando isso aconteceu, você pediu desculpas para eles? Não? Sim? Fica aí para a gente pensar, tá bom? Que mais que a gente pode... esse daqui é o último, acho que é a última curiosidade sobre campos, sobre essas minas de bombas terrestres. Na Bósnia, as principais vítimas são crianças e fazendeiros. Olha só, em geral, as minas, elas são construídas para que a vítima perca uma perna, mas não morra. Ou seja, essas minas, elas não são construídas de verdade para matar o inimigo. Muitas delas acabam matando, claro, mas de verdade, a estratégia de guerra do inimigo é fazer o quê? É fazer que o soldado ferido se torne um peso para o exército dele. Ou seja, estou andando na mina, fui atingido pela mina, eu não morro, mas eu fico sem as minhas pernas. E aí o meu exército, não é? Os meus, que são os meus aliados, eles precisam cuidar de mim. Ou seja, o exército acaba ficando mais ocupado e, com isso, o outro exército ganha mais vantagem. Que triste a guerra, não é mesmo? Cerca de 1/3 das vítimas de minas terrestres em todo o mundo são o quê? São crianças. Você já sentiu sua família como um peso? Já sentiu isso? Então, são aquelas frases assim: ai, como eu queria sumir, queria desaparecer. Ai, eu preciso, não é? De oxigênio. Então, as famílias que estão fazendo mentoria com a gente, mentoria em grupo, nós falamos a semana passada da importância de tomar esse oxigênio. Então, quando isso acontece, o que a gente precisa fazer quando a família se torna um peso para mim? Pra gente pensar. Bom, quero dizer para vocês que a Bíblia, ela tem muitos exemplos de guerras. Aqui eu coloquei só 3, mas existem muitos, muitos outros. A guerra entre o povo filisteu e Israel, a guerra onde Davi participou e matou Golias, a guerra dos 300 de Gideão, entre outras guerras. Mas eu quero contar hoje para vocês uma história que o povo de Israel estava numa grande desvantagem militar. Sempre vocês vão perceber nas minhas lives, nas minhas falas, no que eu acredito, que a Bíblia, ela é a fonte da verdade. Que a Bíblia, ela deve ser a nossa bibliografia principal. Não a única, mas a principal. Por quê? Porque na própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a Bíblia deve ser o livro mais importante para nós como adultos e também para as nossas crianças e também para os nossos adolescentes. A Bíblia traz muitas, centenas de histórias fantásticas, histórias reais. E uma delas eu quero compartilhar hoje com vocês, que é a desvantagem militar de Israel, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 16 a 23. Olha só o que diz. Eu vou ler algumas partes aqui para vocês, para a gente entender essa história melhor. A desvantagem militar de Israel. Saul, então Saul era o rei na época, e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus, que era o exército, não é, que era o povo que lutava contra Israel, eram os inimigos dele, estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões, então são estratégias. Uma foi para a direção de Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim,
diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Gente, vou dar uma parada aqui. Então, não sei se vocês entenderam essa parte. Imagina, naquela época, a principal arma que eles usavam precisava ser afiada, eram espadas, lanças, e não tinha, a Bíblia fala, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Não tinha ferreiro. Para fazer o quê? Para afiar, para amolar as armas do povo. Assim, lá no versículo 20, onde está escrito aí 20, assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, as enxadas, machados e foices. Gente, que história estranha é essa? Imagina, você... E vamos colocar na nossa época agora. Imagina, vamos colocar os Estados Unidos lutando, não é, em guerra contra a China. E aí, os Estados Unidos não têm especialistas para organizar os mísseis deles. Então, sabe o que eles fazem? Eles pegam os mísseis deles e mandam todos para a China poder dar uma organizada nos mísseis. E detalhe, vamos lá para o versículo 21. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Nossa, Valéria, mas que história que é essa, hein? Não faz sentido. Então, não faz mesmo. É a história que eu comentei com vocês. Era a mesma coisa. Estados Unidos manda todos os mísseis para a China, paga por isso, porque não tem especialista lá para fazer. E aí, no dia da guerra, a China faz o quê? Fica com os mísseis para eles. Claro, não é? Não vai devolver. E aí, ninguém tinha arma. A Bíblia fala, exceto o próprio rei, Saul, e o seu filho Jonatas. Como será, gente, que terminou essa história? Eu não vou contar. Não vou contar como terminou essa história. Mas eu vou dizer uma coisa. Essa história tem um final surpreendente. Então, onde que está essa história? Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 16 a 23. Depois do versículo 23, a história continua. Eu não vou contar como isso aconteceu, tá bom? O que aconteceu no final? Porque você precisa ler. Você precisa ler a Bíblia, você precisa se apaixonar pela Bíblia. Porque a Bíblia tem várias lições importantes para nós, como pais e educadores. Para que a gente seja canal de bênção para os nossos filhos, para a vida deles. Uma coisa certa dessa história: não havia ferreiro em Israel. Não tinha ferreiro em Israel. A Bíblia diz que não tinha um sequer. Quem está afiando as suas armas? Vamos pensar agora, vamos refletir um pouquinho nas nossas armas, não é? Armas, entre aspas, que nós usamos dentro das nossas casas. Quem que está afiando? Mas, Valéria, que armas são essas? Sabe, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, tudo que eles estão aprendendo está vindo de onde? Qual é a fonte das coisas que os meus filhos estão ouvindo? Qual é a fonte das coisas que os meus filhos estão comendo? Qual é a fonte das coisas que eles estão escutando, que eles estão vendo, que eles estão interagindo? Ou seja, onde eu estou afiando as minhas armas educacionais? Será que eu estou deixando livre? Será que eu estou entregando tudo lá para o povo de Israel e ainda estou pagando por isso, não é? Ainda estou pagando. Para a gente pensar também. Essa live, eu quero realmente encorajar as famílias a refletir muito
sobre o que nós estamos fazendo, quais são as nossas atitudes diante dessas batalhas. E aí ficam algumas dicas para a gente levar para o nosso coração. Nós podemos ser uma família em paz, mesmo com guerra ao redor? Será que a gente consegue ser uma família em paz, mesmo com guerra ao redor? Acho que sim, hein? Olha aqui o exemplo do rei da Jordânia. Estamos aqui em paz, tranquilos, sendo que os países ao nosso redor, fisicamente ao nosso redor, estão em guerra. Mas aqui existe uma liderança forte, uma liderança que sabe viver em paz em meio à guerra. Então, hashtag aí, fica a dica. Sabe, nós precisamos entender quais são e onde estão as minas de bomba. Essas minas de bomba, muitas vezes elas estão nos lugares onde você nunca imaginou na sua vida. De verdade, eu nunca imaginei encontrar uma mina de bomba lá perto do Rio Jordão. Somos sempre surpreendidos. Infelizmente, as minas nos pegam de surpresa, como pais, como educadores, dentro dos nossos lares. Então, nós precisamos entender quais são essas minas e onde elas estão. Nós precisamos localizar essas minas. Nós precisamos saber como desarmar essas minas de bomba. A gente precisa pedir ajuda externa, procurar treinamentos. Lembram lá desse senhor, do Peter? Ele tinha uma equipe que ajudava ele. E essa equipe, ela tem o quê? Ela tem treinamento. Não é chegar lá e, ok, vamos procurar onde tem mina terrestre aqui de bomba. Não. Existe um treinamento especial, existem equipamentos especiais para isso. E não pensem em vocês que é diferente na educação das crianças e dos adolescentes. Sabe por quê? Porque existem metodologias também. Porque existem pessoas que também podem nos ajudar. Porque existem projetos que podem transformar o nosso lar de um campo de guerra para um lugar de paz. Outra questão, nós precisamos ensinar os nossos filhos a identificar e desarmar as bombas também. Como assim, Valéria? Eu vou ensinar os meus filhos a desarmar a bomba? Não entendi. Então, nós estamos aqui no sentido figurado, não é mesmo? Falando sobre bombas, mas, na verdade, essas bombas que eu quero dizer para vocês são os perigos que estão dentro do nosso lar e que muitas vezes a gente não percebe. Eu preciso fazer um discipulado com os meus filhos. Eu preciso ensinar os meus filhos a saber identificar onde tem perigo e saber resolver esses perigos. Eu preciso tirar, sair dos meus filhos da dependência que eles são como heterônomos para o quê? Para autônomos. Isso é o quê? Isso é uma conquista deles, mas que depende de nós como educadores e como pais também. Olha só, nós não queremos filhos machucados. Ninguém, nenhum pai, não é? Nenhuma mãe, nenhum professor que está aqui, nenhum educador. Ninguém quer ver criança machucada. Ninguém quer ver adolescente se cortando. Ninguém quer ver criança pequena com problemas tanto de saúde mental como de saúde física, que antigamente só adultos tinham. Ninguém quer ver isso. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos discipular as crianças e os adolescentes. Nós precisamos ensiná-los para que eles saibam identificar isso e saibam resolver. E aí, gente, entra uma questão muito séria, que muitas vezes nós vamos para um lado ou para o outro. É difícil, às vezes, a gente ter o quê? A gente ter o meio termo. Mas é possível. Muitas vezes nós pendemos para um lado da negligência. Quer saber? Faz o que quiser. Cansei, joguei a toalha. Chutei o balde. Faz o que você quiser agora da sua vida. Não quer,
fica aí, então, o dia inteiro no Netflix, não quer comer, come o que quiser. Então, a negligência no sentido do cansaço, do nosso cansaço, às vezes. Ou a superproteção. Meu filho, minha filha não faz nada, não pode falar com ninguém. Não. Então, é a superproteção que também não é discipulado, que também não vai ajudar as crianças e os adolescentes a saber o quê? A saber desarmar bomba. Por isso que eu gosto muito do que a Bíblia fala. Ensina a criança o caminho que deve andar. No caminho, no caminho. Então, não é ensinar o caminho, é no caminho. Isso é importante. Sabe quando você vai no supermercado e você está procurando alguma coisa e não acha? E aí você pergunta para alguém, para o funcionário, e ele fala assim, tá ali, ó, na prateleira, tal, tal, tal. E aí você fica, sabe, ele me ajudou muito. Aí você perde, às vezes, mais tempo. Diferente do funcionário que fala assim, claro, eu vou te ajudar. E ele vai com você e ele te mostra. É a mesma coisa, é igualzinho. Ou seja, nós precisamos ensinar as nossas crianças a identificar e desarmar essas bombas, esses perigos. Precisamos parar para organizar a estratégia de guerra. Então, eu fico muito feliz com os pais, com a família, não é? Que dá uma parada durante a semana para um culto familiar, que dá uma parada durante a semana para uma reunião de família, que dá uma paradinha para conversar, que dá uma paradinha para fazer mesa posta. Sabe, é tão importante essa parada para a gente criar estratégias de poder continuar, porque a guerra cansa a gente, porque são batalhas diárias todos os dias. Então eu estou falando aqui para mães e para pais que possivelmente estão muito cansados. Então aí no Brasil já é também final do dia. Como é que foi o seu dia? Quantas vezes você teve que falar com seus filhos para não fazer tal coisa? Quantos problemas você está enfrentando, talvez conjugais, problemas financeiros, problemas de ordem de saúde, pessoas muitas vezes internadas, passando aí por toda essa aflição, essa angústia desse Covid. Então, nós precisamos dessa parada para a gente descansar o nosso coração, a nossa mente e ter mais qualidade para continuar lutando. É importante pensar antes de agir, sabe? Nós precisamos ser intencionais dentro da educação. E a responsabilidade da sua casa é sua, não é de outra pessoa. É você que precisa afiar, amolar as armas aí na sua casa. Não é dar para outra pessoa fazer. Outras pessoas podem ajudar, mas a responsabilidade é sua. Não entregue suas armas para o inimigo afiar. Não entrega. Sabe aquela coisa de você não conseguir falar com seus filhos, não ter mais canal de comunicação, e aí quem tem é o colega, que não tem nada a ver o que ele fala para o seu filho ou para a sua filha. Então, resgate de novo esse canal de comunicação, para que você tenha na mão, de novo, a honra, a alegria de poder afiar as armas aí na sua casa, essas armas de educar. Sua casa é um campo de guerra ou um lugar de paz? Ai, Valéria, olha, aqui em casa está um campo de guerra total. Aqui em casa até que melhorou, olha, com essa pandemia foi uma bênção, porque a gente agora está brincando mais, porque a gente está, nós fizemos, eu tenho uma live que eu falo, não é, bastante sobre transformar um limão num cupcake de limão, não é nem numa limonada, um cup mais saudável, tá, gente? Um cupcake de limão bem gostoso e bem saudável. Então, você pode aproveitar esse momento de guerra para crescer também, crescer em todos os aspectos. E olha só essa imagem, gente, dá uma olhadinha nessa imagem. Vou ser sincera, particularmente eu não gosto de filme de guerra. Não gosto mesmo.
Eu fico super aflita, porque eu sei que foi real aquilo. E que, infelizmente, vai ser real outras guerras que vão acontecer. A gente está aqui bem pertinho da Síria. Aqui na Jordânia tem vários campos de refugiados. Pessoas que perderam tudo, tudo. Pensa na sua casa. Pensa na sua família. Pensa nas coisas materiais que você tem. Imagina você perder tudo isso. Imagina você perder a sua família. Imagina você perder a sua dignidade. Porque tem um montão de pessoas aqui que vivem na Jordânia, que são refugiados da Síria ou de outros países, e que eram engenheiros, e que eram professores, e que eram pessoas que tinham seus empregos, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, e que hoje moram numa barraca, sem nada, sem praticamente nada. Então a guerra é algo muito ruim. E olha só essa outra imagem. Eu coloquei praia, porque como era eu que estava fazendo a apresentação, né, gente? Então tem esse direito. Então a praia me dá a sensação de paz. Realmente me dá essa sensação assim de olhar para o mar e ver como eu sou pequena, mas ao mesmo tempo como que nós somos felizes em ter um Deus criador que fez lugares assim maravilhosos, que criou esses lugares, mas que infelizmente no meio desses problemas que nós vivemos, infelizmente nossas famílias estão assim, um desastre, uma confusão, uma gritaria, uma falta de organização e de respeito, quando na verdade pode ser assim. Valéria, desculpa, eu não acredito mais nisso, porque de verdade lá em casa acho que é impossível a gente chegar nisso daí. Então eu quero dizer para você que existe uma praia bonita assim. Existe. E você pode sair de um campo de guerra e ir para um lugar de paz. Sabe? Eu quero encorajar as famílias aqui no cessar-fogo. Eu quero encorajar vocês a colocar aí essa bandeirinha de paz, porque é isso que o nosso coração precisa. Então, quem acompanha a gente nas lives já conhece essa imagem aí, que é bem familiar. Nós temos mentorias junto às famílias, e nós ajudamos as famílias, trabalhamos junto com as famílias, com vocês, para quê? Para criarmos esse lugar de paz, para sair desse campo de guerra. E como que a gente pode fazer isso? Por meio de uma reforma familiar. Mas não é reforma, né, gente, de quebrar, não, é uma reforma de atitude. É uma reforma onde você pode mudar hábitos, onde você pode mudar comportamentos dentro do seu lar, junto com a sua família. Olha só, existem 10 passos que a gente pode caminhar no sentido da alegria, da felicidade, da paz. Então, quando a gente começa a enxergar essas minas de bomba, a gente pensa, mas quais são essas minas que pode ter dentro da minha casa? São muitas minas. A falta de Deus, e percebe que são minas que são exatamente o contrário do que a gente trabalha nas mentorias. Por quê? Porque as mentorias, elas vêm para ajudar a desarmar essas bombas e tirar essas bombas de dentro da sua casa. A falta de Deus, a desobediência, a infidelidade, por exemplo, a mentira, dívidas, a indisciplina, a falta de propósito. Tudo isso são bombas que estão muitas vezes escondidas, bombas que às vezes já explodiram e tem muita gente machucada. Bombas que vão explodir ainda, mas que estão lá, não é? A gente viu que existem mais de 80 países que possuem minas terrestres de bombas, que estão escondidas lá. A Jordânia é um deles. Será que eu estou preparada? Será que eu estou preparada para desarmar essas bombas? Primeiro, eu preciso entender que as minas de bombas, elas estão lá.
Eu preciso aceitar, porque tem pessoas que não aceitam, não aceitam. Ah, não, não, aqui em casa tá tudo bem, tá tudo feliz, tá tudo certinho, a gente vai continuar. E aí as bombas estão lá, quietinhas, mas elas podem explodir a qualquer momento. Eu preciso de treinamento, eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso de visão para quê? Para desarmar essas bombas. Você quer estar preparado para 2021? Você quer estar preparado para começar a desarmar essas bombas, a identificar essas bombas, a ajudar os seus filhos nesse discipulado de ser autônomo, de ser mais autônoma, de ser feliz? Você quer estar preparado para 2021 ser um ano onde a sua família vai sair de um campo de guerra e vai para um lugar de paz? Você quer algum tipo de treinamento? Você quer saber preparar os seus filhos para a guerra? Mas que tipo de guerra que é essa, Valéria? É a guerra da vida. Mas que vida? Será que é só essa vida aqui que a gente conhece? Será que é só essa? Eu, particularmente, como profissional e como cristã que eu sou, eu não acredito que é só essa vida. Eu acredito que existe algo muito melhor do que essa vida que nós vivemos. E é para isso também que nós precisamos preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes, para que eles saibam ser soldados, para que eles saibam lutar nessa guerra e que eles não morram ao colocar o pé para fora, ao colocar o pé para a vida. E eu vou aí finalizando com algumas novidades para vocês. Então, a primeira novidade que eu quero dizer, olha, de primeira mão, então eu coloquei lá no meu Instagram só algumas dicas, um spoilerzinho, mas aqui eu vou mostrar, estou mostrando aqui de primeira mão para vocês esse folder que vai ser o quê? Nós vamos lançar uma série chamada Oriente Médio para Crianças. E em cada episódio, você vai poder ajudar os seus filhos, ajudar a sua família a entender a importância de apresentar culturas diferentes para eles. As pessoas que viajam, as pessoas que conhecem outras culturas, que conhecem outras pessoas diferentes, que pensam diferente do que a gente pensa, passa por um processo muito interessante, que é um processo de respeito. Ou seja, as crianças e os adolescentes, eles precisam ter essas oportunidades. E muitas vezes a gente não pode viajar para um outro país para que isso aconteça, mas a gente pode fazer da nossa casa. Então, nós vamos proporcionar para as famílias essa série chamada Oriente Médio para Crianças. E eu tenho certeza que não só as crianças, mas os adolescentes e até mesmo nós adultos vamos nos apaixonar por todas as histórias e por todas as curiosidades que a gente vai apresentar como Ministério do Fingerprint para vocês. Outra novidade, em janeiro, que já está chegando, gente, acredita que já acabou o ano, né? Semana que vem já é Natal. Então, fica ligado no meu Instagram, que eu vou dar algumas dicas de Natal, principalmente porque Natal é o meu aniversário, né, gente? Então, meus amigos aí que estão na live, o pessoal que me conhece, sabe que o meu aniversário é no dia 25 de dezembro e é a data que eu mais amo do ano. Então, olha só, já terminou o ano praticamente. Então, em janeiro de 2021, que já está bem aí pertinho, nós vamos fazer uma série de 7 lives. E a gente vai continuar esse assunto, tá bom? Que assunto que é esse? Ó, o pessoal tá aí, né? A Mayra comemorando. Então, olha só. Que assunto que é esse? Educação em guerra? Olha os títulos dessas lives. Chamados para a guerra, a arte da guerra, treinamento pesado, de que lado você tá, soldados feridos, bombardeio,
Fim de guerra, tempo de paz. Então, todas essas lives, ó, o pessoal tá falando, eba! Então, comemorem mesmo, porque eu tô assim, tô bem ansiosa, porque ó, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu já estudo esse assunto sobre guerra e educação já há muito tempo. Guerra, educação e esse assunto na Bíblia também. E eu estou muito ansiosa porque eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês e eu tenho certeza que vocês também. Então, em janeiro, nós vamos ter 7 lives, um dia após o outro. Essas lives vão ser rápidas, lives de 30 minutos, para a gente pensar como fazer isso, como que eu identifico um soldado ferido, que tipo de treinamento pesado é esse, como é que eu chego num tempo de guerra, num tempo de paz, sair do tempo de guerra, não é? E chegar num tempo de paz. O que mais que a gente tem de novidade? Olha só. Vou dar um spoiler aí de uma das coisas dessas lives, tá bom? Que eu gosto muito de compartilhar com as famílias. É a persistência. Gente, vocês conhecem esses caras aqui? Quem assistiu já esses filmes, já lembra Chuck Norris, não é? E Highlander. Então o pessoal já começa a dar risada, porque, gente, o Highlander, ele é praticamente imortal nos filmes. Aqueles filmes, assim, bem abacaxi, que o cara nunca morre, nunca morre. Como o Chuck Norris também. É bomba, é bazuca, é tiro, e o cara não morre. Ele ressurge, né? Vocês estão vendo aí? Ele ressurge do fogo. Então, normalmente esses filmes, assim, tem essas cenas hollywoodianas do cara, você tem certeza que o cara morreu. De repente ele aparece lá, caminhando, não é? Aí você olha, não, eu não acredito que esse cara não morreu. O Chuck Norris não morre nunca nos filmes. Ou Highlander, praticamente imortal. Então eu brinco muito com as famílias, com as mães, com os pais, quando eles falam assim para mim, Valéria, eu não aguento mais. Eu cansei. Olha, não dá mais. Então, sei lá, uma situação lá com os filhos. E aí eu falo assim, não, você tem que ser a mãe Chuck Norris. Tem que ser o pai Highlander. Tem que ser assim o Bruce Willis, Duro de Matar. Quando os seus filhos têm certeza que você desistiu, que você jogou a toalha, de repente você ressurge, não é? Ressurge das bombas. E aí seus filhos olham assim, principalmente os adolescentes, e não, eu não acredito. Não acredito que minha mãe não desistiu. Ah, eu não acredito que meu pai ainda vai continuar falando disso. Sério? Olha o que a Bíblia fala pra gente, lá em Deuteronômio 6:7. Ensine-os. Ensine quem? Seus filhos. Com persistência. Com persistência. Em todo o tempo. Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando for dormir, quando se deitar, quando levantar. É a persistência. Sabe, vencer pelo cansaço. Mas é a persistência do amor. É você acreditar que você está no caminho certo. Outra dica, bom, espero que vocês tenham gostado aí, espero que o pessoal queira ser a Geise. Geise, quer ser então mãe Chuck Norris? O pessoal ser Highlander aí? Os filhos, né? Os filhos pequenos também, porque os filhos pequenos eles vão testando a nossa paciência. As crianças eles testam os nossos limites. E aí eles veem que você não desiste, que você é muito Chuck Norris. E eles acabam cedendo. Por quê? Porque você não vai desistir. Enfim, uma outra novidade, quem está me seguindo no Instagram, vai lá nos meus destaques e clique em Jordânia e você vai ver, por exemplo, que eu estou começando uma série de dicas de como você ser saudável fora da sua rotina. Então, eu e o Paulo, nós estamos totalmente fora da nossa rotina aqui. Totalmente fora. Então, nós estamos precisando criar uma nova rotina. E criar uma rotina que seja saudável também.
Então, algumas coisas são exceções porque a gente está fora da rotina, ok. Por exemplo, eu estou agora falando com vocês e é 1 da manhã, então já era, já vou dormir tarde, não é? Mas não é todo dia que a gente faz isso. Mas é o exercício físico, a alimentação saudável, não é aquela coisa de desplugar da tomada e ficar o Deus dará. Não. Então, quem estiver me seguindo, pode dar uma olhadinha lá em Jordânia, tá bom? E pode indicar também para outras pessoas. E, gente, olha, a novidade aí no nosso canal do YouTube são que as histórias da Bíblia estão acontecendo onde a Bíblia aconteceu. Então, a gente se sente assim, praticamente dentro da Bíblia. Era o meu sonho e do Paulo um dia conhecer aqui esse lugar. E nós estamos aqui agora. Então, realmente a gente está aproveitando cada minutinho e contando as histórias da Bíblia, fazendo as histórias onde elas realmente aconteceram. Por exemplo, no Teatro Romano, que nós visitamos, nós vamos falar então, ó, spoiler, hein? Essa historinha vai sair, acho que essa semana. Ai, olha que legal. Pessoal falando que está acompanhando a gente em tudo. Isso mesmo, Geise. Acompanha porque as histórias estão boas e estão acontecendo onde a história realmente aconteceu. Nós visitamos a cidade de Petra e lá possivelmente aconteceu a viagem de Paulo. Então, vocês vão ver como vai acontecer essa história. Olha o tamanho do Paulo perto dessas ruínas, gente. No Rio Jordão, essa história já está no ar. Falamos sobre o batismo de Jesus, a antiga cidade de Rabá, que contamos sobre a morte de Urias, que foi o erro do rei Davi. Enfim, todas essas histórias estão no nosso canal, tá bom? Nosso canal do YouTube. E a última novidade, a pedidos 1000, gente, a pedidos 1000. Olha, eu estou usando aqui o que a gente chama de pashmina. Então, eu sei que tá um calor danado aí no Brasil, não é? Mas aqui tá frio. E o frio vai chegar no Brasil uma hora ou outra. Mas essa pashmina, ela é jordaniana, então ela tem, se vocês não vão poder pegar agora, não é? Mas quem sabe você pode pegar no tecido dela, é maravilhoso e é prática, você compra duas em uma, porque ela tem um lado e o outro lado é uma cor diferente. Então, o pessoal começou a pedir compra uma pashmina para mim, compra uma pashmina para mim. Então, pashmina é o que eu estou usando aqui, tá? É como se fosse um echarpe. E para você que quer ajudar nosso projeto, então nós temos vários projetos em mente. Para você que quer ajudar o nosso ministério, nós podemos levar uma pashmina para você. E esse daí é o valor, tá bom? Mas não é só pashmina. Você também pode adquirir uma capa de almofada. Olha, eu fiquei louca nessa loja, gente. Louca. Porque era uma almofada mais linda que a outra. Então, também o mesmo valor. Quem quiser pode conversar com a gente quando, onde, me manda lá um direct e a gente combina, tá bom? Ó, a Beatriz está aqui falando que vai usar as histórias lá na igreja dela. Isso mesmo, Beatriz. Usa porque eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Bom, gente, essa daí é a foto da loja. É uma loucura isso. Então, o pessoal pode conversar com a gente no particular, tá bom? E aqui tem as pashminas. E aqui também, na outra foto, tem o quê? Tem para você colocar as suas almofadas. Essa daqui, olha, foi a que eu achei mais linda. Enfim, as novidades acabaram e eu queria deixar 2 textos da Bíblia para a gente encerrar a nossa live de hoje, que falamos sobre o quê? Sobre educação em guerra. O que a Bíblia fala sobre se preparar para a guerra? Lá em Efésios 6. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do nosso inimigo, o diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei o que é a armadura de Deus. Eu não entendo isso na prática. Então, continua com a gente nas lives, porque você vai entender como fazer isso. E aí, eu queria encerrar com o texto de 1 Samuel 17, 45, que fala o seguinte: quem que vence a guerra? Então, quando Davi foi enfrentar Golias, o que você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu não sei o que ou quem está desafiando a sua família, mas eu sei que você pode ter o Deus do exército, dos exércitos, dentro da sua casa, que pode fazer a sua casa como o quê? Como um campo de paz, ao invés de um campo de guerra. Bom, para encerrar então a nossa live, eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês, que ela é um QR Code. Então, se você está interessado em receber essas histórias, se você está interessado em começar a participar desses episódios que nós vamos ter no nosso canal do YouTube, você pode fazer o quê? Você vai pegar o seu celular, vai colocar no modo foto e vai apontar o seu celular para esse QR Code, para essa imagem. Automaticamente vai entrar um link para você agora, então você já pode fazer isso, e aí você vai clicar nesse link e vai participar de um grupo. Gente, não é grupo bom dia, boa tarde, tá bom? Então, nós somos os administradores, silenciamos o grupo, e você só vai receber realmente as histórias uma vez por semana, as novidades, os episódios que vão começar o Oriente Médio para crianças, e realmente tudo com muito respeito e com bom senso também. Então, se você quiser participar, coloca lá no seu celular, no modo câmera, aponta para esse QR Code, ok? E espero aqui que o pessoal tenha conseguido... Vocês estão visualizando, gente, o QR Code? Sim? Ok. Então, deixa eu só voltar aqui. Todo mundo visualizou? Tudo certinho? Já foi o tempo? Ok. Então, eu vou descompartilhar aqui a tela. Não tá? Aí, eu quero falar um tchauzinho para vocês. Não tá mais descompartilhado. Ah, tá bom. Bom, gente, então eu quero desejar uma boa noite para todos vocês, tá bom? Tem alguém aqui no chat fazendo alguma perguntinha. Aqui, é pago? Não, Beatriz, não é pago, tá bom? Você pode participar e vai receber tudo de forma gratuita. Tanto a participação dessa série das crianças, Oriente Médio para crianças, quanto também essas histórias. E algumas coisinhas extras que só quem estiver participando do grupo vai receber. Já sabem que em janeiro nós vamos ter a nossa próxima série de lives e me acompanhem, fiquem aí, gente, ligadinhos, me acompanhando no meu Instagram, nas nossas redes sociais, porque vem bastante novidade pela frente, tá bom? Uma boa noite para vocês, muito obrigada pela presença de todo mundo e que Deus, o grande Senhor dos Exércitos, possa fazer da sua casa um lugar de paz. Então, eu quero me despedir das famílias agora e quem precisar sair, um tchau para vocês. Feliz Natal, não é verdade? Feliz Ano Novo, mas a gente vai voltar a se falar. E quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou ficar por aqui para tirar alguma dúvida, pode abrir seu microfone, a sua câmera e a gente vai conversando. Então, ó, um beijão para todo mundo.
encerrando a live agora, tá? Mas a partir de agora eu fico com o pessoal que quer tirar alguma dúvida.